Muito obrigado, Pai amado, por esta rica e preciosa oportunidade. Depois de alguns dias afastados, aqui estamos. Pedimos que a tua bondade e misericórdia nos acompanhe nesta aula, como também o evangelista Kleber, ali no Média em Teologia. Teu Espírito Santo nos guie, nos oriente, nos abra a mente e o coração para que compreendamos a profundidade desta matéria. É uma matéria de nível técnico, muito técnico, mas estaremos fazendo uma conexão, uma relação com a tua sagrada Escritura, com a tua gloriosa palavra. Obrigado pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, que com lutas, dificuldades, problemas conseguiram chegar. E que teu Espírito continue nos guiando e nos orientando em tudo. Muito obrigado. É a nossa oração que nós a ti fazemos, agradecidos no bendito e maravilhoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Uma grande satisfação voltar a estar com os irmãos, revê-los. Quero desejar uma vez mais agradecer as orações que todos vocês têm feito por nós, né, pela minha casa, pela minha família. Tem sido, não quero entrar em detalhes, né, não seria conveniente, mas tem sido um período muito difícil na minha saúde em particular e de minha esposa, mas nós estamos vencendo, nós estamos avançando. Vida cristã não é algo fácil. Mas se alguém disse que a vida cristã é fácil, está mentindo. Mas Jesus disse, né, no mundo tereis aflições, porém, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, né? E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que tem nos dado o ânimo necessário para nós avançarmos. Tá? Eu não vou ser repetitivo no vídeo que eu já deixei com vocês, tá? Eu deixei um vídeo na tarde de hoje. Quem não assistiu, eu sugiro que dê uma olhadinha, né? Falando que alguma coisa que eu estou me referindo agora e que eu estou lutando, batalhando ao máximo para que nenhum de vocês saiam no prejuízo devido a essas dificuldades que eu tenho tido. Reitero, a apostila ainda, por enquanto, eu tenho dificuldade de enviá-la. Né? Eu tenho uma semana bem complicada, muito complicada com exames, né? Essa semana, se eu permanecer em casa, um ou dois dias vai ser muito, né? Porque eu vou estar fazendo vários exames, possivelmente entre quinta e sexta-feira eu deverei passar a noite no hospital. Minha esposa, entre amanhã e quarta, vai passar também uma noite no hospital. Então, essa semana está bem, bem complicada. Mas a gente vai vencer. Aí eu estou batalhando para a próxima, outra semana. Na terça da próxima semana eu já terei as condições de despachar a apostila e aí vai chegar até vocês. Então eu peço uma paciência que teremos esta aula de hoje e a próxima sem o uso da apostila encadernada. Aí vocês, da melhor maneira possível, procurem usar em PDF para que eu ganhe esse tempo, né? Que eu preciso de ganhar esse tempo até resolver esta semana, que para nós vai ser uma semana bem complicadinha, mas nós vamos vencer no nome de Jesus. A história da filosofia. Eita, outra matéria técnica, bem técnica, mas a gente vai fazer algumas pontes, né, com a palavra de Deus, né? O curso bacharel ele exige ter matérias de nível técnico, e essa é uma delas, né? Ela não é a mais interessante, mas também não é a mais cansativa, mas eu vou procurar da melhor maneira possível não ser cansativo, porque, repito, como é uma matéria técnica, tem uma tendência de cansar, né, de ser um pouquinho chata, mas eu vou procurar dinamizá-la da melhor maneira possível. Tanto que o tempo de aula vai ser um pouquinho mais curto, tá? De 10 a 15 minutos mais curto. Mas vamos lá na primeira página. Primeira página. Quantos viram que eu postei lá no grupo a apostila em PDF como os slides? Quantos viram? Isto. Salvem tudo, tudo, tudo. Tanto os slides como a apostila, né? Os slides vão dar uma boa visualização. Vamos então na página número 3, a origem da filosofia. Né? Nós temos aí 4 objetivos de aprendizagem. Identificar os principais fatores históricos que permitiram o surgimento da filosofia, comparar as narrativas de Homero e Hesíodo com o nascente discurso filosófico racional,
compreender as principais diferenças entre o pensamento mítico e o pensamento filosófico, compreender as noções difíceis, casualidade, arquê, cosmo, logos e crítica. Como vocês já estão vendo pela introdução, é uma matéria de calibre bem técnico, e eu vou repetir, eu vou me esforçar ao máximo para fazê-la menos cansativa, menos assim enfadonha e até um pouco chatinha, porque é uma matéria bem técnica e mais ainda em se tratando da história. Aqui temos as sessões de estudo, né? A seção 1, mito como forma de conhecimento. A seção 2, o apogeu e declínio da mitologia grega. A seção 3, a origem histórica da filosofia. E a 4, as noções fundamentais da mentalidade filosófica. Aí um de vocês me vai perguntar, ok, estamos no curso bacharel, o que tem a ver filosofia com o curso bacharel em teologia? Talvez alguns de vocês já leram, já ouviram falar. O Novo Testamento tem uma influência muito forte da filosofia greco-romana, sobretudo as cartas de Paulo. Alguém de vocês já ouviu falar disso? Que o Novo Testamento tem uma influência muito forte da filosofia greco-romana? E isto, a pastora Priscila confirma. Talvez alguns de vocês nunca ouviram falar nisso, mas alguns já ouviram falar, possivelmente através de algum estudo bíblico, de alguma pregação, de alguma exposição, de algum vídeo do YouTube, mas o Novo Testamento, sobretudo o Novo Testamento, tem uma influência, ou recebeu uma influência muito forte da filosofia greco-romana. E nós vamos avaliar dentro dos melhores canais possíveis como essa influência afetou ao apóstolo Paulo, embora ele, sem dúvida, fora inspirado pelo Espírito Santo, como afetou aos demais escritores do Novo Testamento, né, como os evangelistas Marcos e Lucas, como isso afetou também aos apóstolos Pedro, Tiago, João e Judas, né, que respectivamente têm cartas ou epístolas escritas debaixo da sua tutela. Passando para a página seguinte, para início de estudo, isso é apenas uma introdução para nós aquecermos o ambiente para, indo devagarinho, entender a importância da história da filosofia. Pensar em uma atividade que faz parte do ser humano. Olha que interessante isso aqui. Tentar compreender nós mesmos e a realidade que nos cerca faz parte da nossa natureza. A necessidade de saber quem somos, de onde vivemos, de onde viemos, perdão, de onde viemos, para onde vamos, buscar uma explicação para os acontecimentos e compreender o sentido da vida, tudo isso está presente em todas as civilizações, de forma às vezes mais, às vezes menos elaboradas. Vamos falar lá na frente, mas eu já quero adiantar a origem da palavra filosofia. Alguém já leu? Alguém já ouviu falar a origem e o significado da palavra filosofia? Está na apostila em algum lugar, mas eu quero já trazer à tona, quero trazer adiante, para que isso já fique bem na nossa mente. Alguém já leu, já ouviu falar do significado da palavra filosofia? Ninguém. Eu tinha esperança que alguns de vocês, através de um estudo bíblico, através de uma pregação, ou até mesmo de um vídeo para o Instagram, Facebook, o Facebook tivessem alcançado a noção. Mas anote aí, está em algum lugar na apostila, que eu registrei isso, mas só para adiantar um pouquinho a visualização, a compreensão. A palavra filosofia, ela é originária de duas outras palavras gregas, né? Philos, né? E sophos, ou Sofia. Philos quer dizer amigo e Sofia quer dizer saber ou sabedoria.
Então, filosofia é o amigo da sabedoria, o amigo do saber, do conhecimento. Então, esse é o significado da palavra filosofia. Voltando à apostila, mas os gregos antigos inventaram uma forma original de lidar com essas questões. Que questões? Questões do pensamento. Nesta unidade de estudo, você vai poder identificar quais foram as peculiaridades desse jeito grego de pensar. O jeito filosófico, científico, racional. Analisa aqui comigo, ó. Filosófico é uma coisa, científico é outra coisa, irracional é outra coisa. Então são as três vertentes, ou vamos dizer, os três canais que navegam a filosofia ou a história da filosofia. A partir de agora, estimado aluno e aluna, você é o nosso convidado nessa jornada às origens da filosofia. Vamos então à sessão número 1. O mito como forma de conhecimento. Como é que é? Mito? Forma de conhecimento? Parece um tanto estranho, na verdade, um tanto contraditório, mas não é. Vamos lá. Historicamente, cada civilização construiu suas próprias formas de compreender e explicar a realidade. Nos primórdios do processo civilizatório, a carência de informações sistematizadas, de métodos de investigação e de instrumentos de pesquisa, faz com que a explicação dos fenômenos naturais seja simplista, às vezes simplória, parcial e com forte tendência ao subjetivismo. Subjetivismo quer dizer o que eu acho, o que eu penso, como eu interpreto, como eu entendo certos pontos da vida. Então, nós temos essa humana tendência de sermos, em alguns momentos, ou na maioria dos nossos momentos, bem subjetivos. O subjetivismo leva a eu ter a minha opinião própria, um exemplo, irmã Jeane tem o subjetivismo dela, ou seja, o ponto de vista dela, que pode diferir da irmã Maria Bandeirinha, que pode diferir do irmão José Carlos, ou seja, nós não somos obrigados a pensarmos da mesma maneira, porque nós temos essa inclinação humana ao subjetivismo. E a filosofia tem uma tendência curiosa também ao subjetivismo. Continuando, a vida em sociedade exige que se estabeleça um conjunto de verdades aceitas coletivamente. Sem essa base compartilhada de crenças, a convivência em grupo não seria viável. É o que eu acabei de falar agora. Nós vivemos em uma sociedade onde existem pessoas de diversas esferas sociais, diversas famílias, panos de fundo sociais diferentes, culturas diferentes, raças diferentes. Vamos lá, não vamos muito longe. Nosso Brasil, 27 estados, 27 culturas, embora todos falando português, mas com 27 diferentes sotaques. Não é? Dentro desse conjunto aqui de alunos que estamos hoje aqui online, somente 2 de nós pertencemos a um contexto multicultural ou multirracial. Quem seríamos entre nós aqui? Estamos aqui entre família, e eu não estou aqui sendo falto de ética, mas seria a minha pessoa e a pessoa da nossa irmã Maria Bandeirinha, né? Porque nós estamos dentro de um conjunto multirracial, multicultural, né? Porque eu me criei dentro de 3 culturas diferentes, igual a nossa irmã Marinha Bandeirinha, né? Ela é espanhola, para quem não sabe, né? Não estou querendo denunciar. Ela é espanhola de nascimento, também de criação, não sei quanto tempo a irmã Maria Bandeirinha esteve no Brasil, a partir de que idade ela esteve no Brasil, mas ela teve, não é claro, a sua criação espanhola, né? Seu nascimento, seu pano de fundo cultural como espanhola, como europeia. Eu também, embora eu nasci no Brasil, eu também recebi uma influência muitíssimo grande, não é, da cultura espanhola, por causa do meu bisavô, que viveu 46 anos na Espanha, então ele passou
muita coisa para mim da cultura espanhola, além do idioma, e também, não é, a cultura judaica. Então, nós dois aqui, né, temos, vou dizer, esse privilégio, entre aspas, né, porque aqui, isso não nos faz melhores do que ninguém, mas nos faz enxergar um pouquinho melhor a questão da visão das culturas ou das multiculturas, né? E a vida em sociedade, ela nos exige que nós conheçamos um conjunto, né, de verdades que podem ser aceitas coletivamente, porque do contrário ficaríamos isolados, né? Um exemplo, os espanhóis, se eles não conseguem enxergar o mundo como um todo, ficariam isolados. Os brasileiros de igual maneira, os norte-americanos de igual maneira, os italianos de igual maneira. E a filosofia, curiosamente, ela tem um poder incrível de ela ser como fosse um tipo de um idioma universal, um idioma globalizado, que leva as pessoas a enxergarem ou a compreenderem certas realidades da vida dentro de um mesmo prisma, dentro de uma mesma visão, independente, repito, das culturas locais serem diferentes, independente até mesmo dos idiomas serem diferentes quando se trata de países, né? Como por exemplo, nós estamos num país, né? A maioria que estamos aqui, nos Estados Unidos da América, são 50 estados. Se fala praticamente o mesmo idioma, o inglês, salvo alguns estados que falam espanhol. Mas temos estados que, além do inglês e do espanhol, falam dialetos indígenas, né? Que não sei se alguns de vocês já viajaram por outros estados, mas eu já viajei dos 50, já conheço 41. 41 estados, só faltam 9. E quando você vai a Montana, Dakota do Norte, Dakota do Sul, Idaho, Iowa, Wyoming, Utah, você fica impressionado. Você encontra lá redutos indígenas, né? Os indígenas que dominavam este país em massa e foram massacrados pelos europeus, infelizmente, né? Pelos espanhóis, pelos ingleses e pelos franceses, mas você viajando por esses estados, né? Montana é fantástico. Você encontra tribos navajo que não falam inglês, não falam espanhol, mas falam um dialeto navajo. Você vai em Dakota do Sul, você encontra tribos dos índios Cherokees, né? E o Mohawk, impressionante, não falam inglês, não falam espanhol, falam o seu dialeto. Aí precisam de pessoas que façam a tradução para o inglês. Aonde eu quero chegar? A filosofia é como fosse um idioma globalizado, que quando ela é transferida às nações, facilita a compreensão do pensamento. Continuando na apostila, sem essa base compartilhada, né, que a filosofia consegue trazer à tona, ou seja, sem essa base compartilhada de crenças, a convivência. Uma Lúcia está tentando entrar, ela vai e volta. A convivência em grupo não seria viável, mas como fazer com que todos os indivíduos de uma sociedade aceitem as mesmas explicações como sendo as verdadeiras? Uma pergunta. Uma saída simples e eficaz para esse problema é o mito. Olha só a definição filosófica de mito. Em alguns casos, ela não corresponde à definição do dicionário, mas como estamos estudando a história da filosofia, então temos que avaliar a definição à luz da filosofia. O mito consiste numa narrativa passada de geração a geração, contendo geralmente elementos que podem ser utilizados na explicação de fenômenos naturais ou na prescrição de condutas morais. Existe uma outra palavra em língua portuguesa que ela se aproxima muito do mito. Alguém se lembra? Ela se aproxima muito da definição de mito. Não é exatamente a mesma coisa, mas ela tem semelhanças com o mito. Vamos lá se alguém se lembra. O áudio está fechado. Se podem abrir para os irmãos que querem participar. Uma palavra em língua portuguesa que traz uma ideia muito parecida, muito semelhante a mito. Ninguém consegue se lembrar? Não tem nada a ver com a metáfora, tem, pastor? Não.
Existe uma palavra em língua portuguesa que Fábula, a sua definição ela se parece muito com mito, bastante, mas não é fábulas, exatamente um mito. Como? fábulas, Não. lendas. Lenda, exatamente. Lenda. Lenda. Então, o mito e a lenda são bastante semelhantes, muito semelhantes. Ambos podem ser de pano de fundo fictício, ou seja, irreal, que não participe da realidade. E ambos também podem se basear em fatos que aconteceram de fato. Tá aqui então, o mito não é apresentado como É verdade como, absoluta. pastor, Sim, é como aquela história que muitos pregadores falam sobre a águia, que ela bate com o bico na rocha, arranca as penas. Isso é considerado um mito, né? não, esse é um fato biológico, Mas sempre verídico, é verdade? 100%. Eu já vi isso duas vezes no estado de Montana. O estado de Montana cheinho das águias americanas. E eu tive o privilégio de duas vezes, né, com a ajuda de dois fotógrafos naturalistas, né, que me convidaram a fazer uma incursão no interior do estado de Montana há 15 anos atrás, para ser mais exato, em 2010. Eu tive o privilégio de ver a águia americana quando ela está no processo de finalização da sua vida, ela, o seu bico que está bem torto, ela bate na rocha com o intuito de amolá-la, porque do contrário a águia fica com a boca travada. Impressionante, né? Na medida que ela vai envelhecendo, ela sofre um processo que a ciência chama de subcalcificação, né? Fica com excesso de cálcio. E aí o bico fica de tal maneira torto a ponto de a boca ficar fechada. Então o instinto desta águia é levar com que ela fique diariamente amolando na rocha até que a parte que está fechando, né, a possibilidade de fazer o movimento, ela possa se abrir. Então, isto não é de fato um mito, isso é um fato, não é um mito. Mito é aquilo que não é uma verdade absoluta, é o que estamos falando aqui agora, na apostila. Ó. Um mito não é apresentado como verdade absoluta, e sim como um conhecimento elaborado por antigos ancestrais ou indivíduos extraordinários, que por sua grande sabedoria ou até mesmo por poderes sobrenaturais, teriam compreendido a realidade de uma forma mais profunda. Então a questão da águia não é um mito, é um fato biológico, né? A mesma coisa acontece com as penas, né? Com as penas das águias, né? Quando ela também sofre o processo de envelhecimento, ela se submerge no rio para com que, pela pressão da água gelada e da gravidade, as penas velhas possam ser naturalmente arrancadas, dando lugar à penugem nova. Então, isso, na verdade, não é mito, são fatos. Em cada cultura, os mitos mais fundamentais são os chamados mitos de origem, aqueles que narram a forma como o mundo foi criado. Preste atenção, que isso aqui é super interessante. E mais especificamente, como o ser humano e o próprio grupo social foram criados. Esse tipo de mito tem sido encontrado nas raízes de todas as culturas que conhecemos atualmente. O mito mais difundido, se quiserem anotar, né? Os dois mitos mais difundidos hoje no mundo, a ponto de eles se tornarem objeto de estudo filosófico, é a criação do planeta Terra e a criação do próprio homem. Olha só, são mitos, entre aspas, porém não conseguem se aproximar da verdade que nós conhecemos. Porém, qual é a verdade que nós conhecemos? A verdade exarada, emanada da palavra de Deus. Né? Nós sabemos que o mundo foi criado pelo nosso Deus, né? Que o homem foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus, que todo o universo sofreu uma criação com uma cabeça inteligente chamada Deus. Mas as pessoas que não tiveram ainda
uma experiência com o Senhor Jesus Cristo, olha só que curioso, né? Elas olham a criação do planeta Terra, do universo, do homem, como um mito, ou seja, como algo que não pode ser provado cientificamente. Olha um detalhezinho, se você quiser anotar. Geralmente, um mito se baseia numa realidade que não pode ser provada cientificamente. Ao contrário, nos últimos anos, tem vindo à tona inúmeras provas científicas da criação do planeta Terra, da criação do homem, da criação do universo. Mas isso é coisa de 15 anos para cá. Ou seja, tem sido milhões de anos, que a história da criação da Terra, do planeta, do homem, do universo, tem estado envolto num manto de mitos. Vamos então desenvolver um pouquinho essa visão da criação da Terra, do universo, do homem, dentro da visão do mito. E aí vocês vão entender como é importante a história da filosofia para a compreensão de fatos bíblicos. Um bom exemplo, acabei de falar agora e aqui falo na apostila, de um mito de origem é a narrativa que encontramos no Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada. Nessa narrativa temos uma descrição da origem do mundo a partir da vontade de Deus. Segundo o Gênesis, o Deus único produz o universo a partir do nada e gera também um ser especial, o ser humano, para reinar sobre os outros seres. Essa narrativa descreve também a origem do bem, a vontade de Deus, e do mal, desobediência humana, e estabelece as bases da ação moral. Além disso, ela descreve o surgimento de diferentes povos e culturas e estabelece a ideia de povo escolhido. Aí a minha pergunta: o que acabei de ler agora, o que acabei de falar agora, o que acabei de narrar neste parágrafo, para nós, servos de Deus, é um mito ou é um fato? É um mito ou um fato? Vamos lá. Fato. Fato? Primeiro é um fato porque cremos no que a Bíblia nos revela. Amém? Nós cremos que o que a Bíblia nos revela é uma verdade inexorável, incontestável, imbatível. Segundo, é um fato porque já temos provas científicas de tudo que o livro do Gênesis nos tem trazido ou nos traz na sua narrativa. Ainda que, dois pontos, a ideia mitológica, lenda, domina muito a mente dos seres humanos que estão com uma visão unicamente, entendam isso aqui, ó, unicamente focadas na filosofia. Então nós cristãos podemos sim sermos bons estudantes de filosofia, porque filosofia quer dizer amigo da sabedoria, o amigo do conhecimento, amigo do saber, desde que esta filosofia não venha ferir os princípios que cremos de todo o nosso coração, ensinados pela palavra de Deus. Continuando, o mito de origem serve para dar uma resposta àqueles questionamentos mais fundamentais que nos afligem, quando buscamos encontrar um sentido para a nossa própria existência, a origem do mundo e do ser humano, a vida e a morte, o bem e o mal, a saúde e a doença, a guerra e a paz. É uma explicação que serve de fundamento para todas as outras explicações. Esses fatos, na verdade, levantam questionamentos. Acredito que vocês já devem ter ouvido falar de pessoas que não conhecem a Cristo, e até mesmo as que conhecem a Cristo, levantarem os seguintes questionamentos. Se existe um Deus de amor, escutem, se existe um Deus de amor e de paz, por que ele tem permitido as guerras, as enfermidades, as matanças de pessoas inocentes? Já ouviram falar dessas perguntas?
Essas perguntas são feitas constantemente no meio mundano e no meio evangélico. E no meio evangélico, pasme, muitos não sabem as respostas, mas a Bíblia tem, com todas as letras, com todas as respostas. Por que Deus permite o sofrimento humano, as guerras, as mortes, as fomes, os desastres naturais? Temos respostas, claro, nós que cremos na palavra de Deus. Continuando, além dos mitos de origem, há também mitos mais específicos que servem para explicar fenômenos particulares, como os ventos, por exemplo, ou mesmo um acontecimento particular, como por exemplo, a Guerra de Troia. Alguém já ouviu falar da Guerra de Troia? Você não é obrigado, mas eu quero acreditar que é, entre aspas, um mito muito conhecido, que não é de todo um mito. Tem uma parte mitológica ligada aos deuses do Olimpo, né, os deuses da antiga Grécia. Mas tem um lado histórico, verídico, comprovado e documentado. Ok, se alguns de vocês já ouviu falar sobre a Guerra de Troia, alguém pode resumir em poucas palavras o que você entende desta guerra? Você não é obrigado a saber detalhes, mas se você conhece um pouquinho, poderia aqui nos dar uma narrativa deste suposto mito da Guerra de Troia? Quem poderia fazê-lo, por favor? Caso possa e queira, ninguém é obrigado. Se ninguém quiser fazer ou se ninguém pode fazê-lo, eu apresentaria em 4 minutos. O Vamos lá. pastor, a minha pergunta é a seguinte, não tenho certeza, desculpa, tá, pastor, eu não sei o que está acontecendo, mas O seu vídeo não abre, tá tranquilo. Alguma eu não, dificuldade é do seu lado. já fiz tudo que o senhor pensar, nem o computador, nem o laptop funciona. Que Oh, legal. A senhora tá na benção, minha irmã. tá Só de eu habituando. ouvir a senhora, já estou alegre, já estou feliz. Ô, Glória. Ô, Mas pastor, vamos um lá. pouquinho. Essa guerra de Troia, eu lembro um pouquinho. Ela tem a ver com a mitologia grega? É exatamente a isso que estamos nos referindo. Ela tem um toque mitológico? Sim, porque ela aponta E para os troianos, né, deuses do pastor? Olimpo, né? Os deuses do Olimpo não existem, né? São É, criações baseadas na mente da cultura dos gregos e dos turcos, e também tem um lado pagão muito forte. Mas a Guerra de Troia, como fato histórico, ela aconteceu 100%. Só que, como ela é apresentada pela cultura ou pela história humana, aí ela está envolta, né, num envelope de muito mito, de mitologia. Mas a senhora tem ideia, mais ou menos, do resumo da Guerra de Troia? Ou não se lembra? pastor, eu não sei, talvez um pouquinho. Não tenho certeza se eu lembro dos detalhes, eu não Sim, sim. sei. Eu sei que tinha a ver um pouco sobre a rainha Helena, que parece que ela foi raptada, é alguma narração assim, eu não tenho certeza, não lembro com detalhes. Eu sei que eu sei que ela foi raptada, isso aí eu sei, mas eu não lembro mais dos detalhes, entendeu? Eu um Perfeito. pouco. Ok, não, mas a senhora já resumiu em menos de 2 minutos. A história gira em torno de uma guerra entre troianos e gregos, não é? Na verdade, espartanos, porque na época da narrativa desta história remonta à Grécia Antiga, que lá atrás, perto de 2500 a.C., ela se chamava Esparta, não é? Já ouviu falar com certeza dos espartanos. Então, Esparta entrou em guerra com Troia. E lembrando que, pela história, as pequenas cidades da Europa, elas eram reinos, como na Palestina, como em Canaã, não é como hoje, né? Que um reino constitui um país inteiro enorme. Mas não, naquela época, um grupo de 1, 2, 3, 4 cidades juntas poderiam se constituir no reino. Então, os espartanos entraram em guerra com os troianos. Qual a razão? Porque a sua rainha, a rainha dos espartanos ou dos gregos,
chamado Helena, desculpe, Helena, lindíssima por sinal, segundo Homero, né? Se a senhora tem curiosidade de entrar nessa área da filosofia, sugiro a leitura de Odisseia de Homero. Se a senhora já ouviu falar, eu quero Já, acreditar que sim. já Adquira esse vi. livro, tem em língua portuguesa, é fantástico. Tem um lado mitológico, mas tem também um lado histórico muito forte, certo? E Ulisses era o rei de Esparta e tinha uma belíssima mulher por nome de Helena. Entretanto, o rei de Troia cobiçou ter esta mulher para si e a raptou num momento de descuido, né? Entrou lá no palácio real, raptou a Helena e aí começa uma guerra sem fim. Os troianos, eles eram muito habilidosos, tinham um exército muito mais disciplinado, um armamento muito mais preparado do que os gregos. Então, passaram-se meses e não havia forma dos gregos derrubarem os troianos e recuperarem a sua rainha. Até que um dia vem uma grande ideia, uma fantástica ideia. Que ideia? Parte de um soldado grego. E esse soldado sugere a Ulisses: vamos dar um presente aos troianos. Os troianos são amantes de cavalos. Olha que interessante, né? Os troianos amam cavalos de todo quanto é tipo. Vamos dar para eles um cavalo de madeira, gigantesco. Isso vai mexer com o ego deles, vai aliviar as tensões e abrir canais diplomáticos para negociarmos o retorno da nossa rainha. O rei Ulisses protesta, mas nós não queremos negociar, nós queremos de volta a nossa rainha. E o soldado continua dizendo: mas o senhor não está entendendo. O cavalo vai ser uma isca, porque ele será feito de maneira totalmente oca. E ali nós poderemos colocar ocultamente, escondidamente, mais de 70 soldados, número suficiente para abrir os portões da cidade de Troia, e os nossos exércitos, de surpresa pela madrugada, está fazendo o assalto e dessa forma recuperando a nossa rainha. A ideia caiu bem no coração de Ulisses. Aí vem a história do famoso cavalo de Troia. Já ouviu falar, irmã Lúcia? Cavalo de Sim, Troia, né? A sim. famosa história. Essa história de fato existiu. O que Então, não aí, existe. aí é uma mitologia, né, com uma história real, né, na verdade. Isto, um fato histórico, mas envolvido num clima mitológico, ou seja, Uhum. quando a senhora lê lá a Odisseia de Homero, a senhora vê que Ulisses subiu no Olimpo, gritou a Zeus, Zeus se manifestou dizendo: vou dar uma revelação, vou dar uma saída, vou usar um dos seus soldados. Olha que coisa louca, né? E vai dar a visão que eu tenho para salvar a vossa rainha. E aí aparece ao lado de Zeus Minerva, a deusa da sabedoria. E Minerva diz: eu estou com vocês e vou iluminar todo o exército para que quando vocês tenham que resgatar a Helena, vocês saibam que eu falei que a vitória é de vocês. Olha que coisa doida, né? Esse é o lado mitológico, né? Porque não teve Zeus na história, não teve Sim, Minerva na história, mas o cavalo de Troia, sim, é um fato. Tanto que foram encontrados ruínas do cavalo de Troia há 87 anos atrás. Parte, né, da cabeça do cavalo de Troia está no Museu Britânico em Londres, Inglaterra. Então é um mito. A mitologia, nesse caso, ela não é total. Ela é um fato histórico revestido de um mito, ou seja, de um, vamos dizer assim, um elemento legendário que não corresponde à realidade. E assim aconteceu. O cavalo de Troia foi apresentado aos troianos, os troianos do lado de fora de Troia amaram o presente, colocaram para dentro, né? E segundo o mito do cavalo de Troia, ou a história do cavalo de Troia, numa dada hora da madrugada, os soldados saíram lá dentro e aí tomaram posse da cidade de Troia, a Muito incendiaram inocente, e né?
Isso, aí resgataram, não é, a sua rainha, a Helena. Por isso o ditado, né? Presente de grego. Não já ouviram falar? Isso aí é Sim, presente de grego, é porque faz alusão ao cavalo de Troia. Tanto que na linguagem de informática, não sei se vocês já ouviram falar, existe um vírus chamado Trojan ou Trojano, em alusão ao cavalo de Troia, né? Que esse vírus trojano, ele entra no seu computador e descarrega vários arquivos para destruir os seus arquivos. Interessante isso, né? Tudo ligado a uma mitologia, entre aspas, mas ao mesmo tempo a um fato histórico. Vamos continuar lá embaixo, na última linha da página 19. Em todas as suas variedades, virando a página, o conhecimento mítico é uma resposta para tudo aquilo que é inexplicável quando se utilizam apenas as experiências acumuladas. Então, estamos aprendendo que o mito ele entra para complementar a narrativa de um fato cuja explicação humana e natural já inexistem, como, por exemplo, o encontro que Ulisses teve com Zeus em Minerva, no Olimpo. Isso é mitológico. Porém, o cavalo de Troia, um fato. A guerra de Troia, outro Pastor, fato. Sim. essas novelas bíblicas, igual a gente vê no Brasil lá, existe mito no meio ali que a Bíblia não conta assim. Isto, perfeito, irmão José, que é excelente. As novelas bíblicas da Record têm um toque mitológico bastante forte. É muito difícil você ver uma novela bíblica da Record 100% fiel ao texto bíblico. Alguém já assistiu alguns capítulos de alguma novela bíblica da Record ou não? Tem never. várias. Eu As duas nunca. mais famosas, se alguém já assistiu, Os Dez Mandamentos e A Terra Prometida. As duas mais famosas. Tem outras, né? Jesus, o Rico e o Lázaro. Mas as duas. Mas se você prestar atenção, né? Ô, Quem pastor, já. mas isso não corrompe o original da palavra de Deus? Porque Esse é o detalhe, esse é o risco, minha irmã. No que tange a palavra de Deus, temos que ter um cuidado, um critério muito grande. É uma pena, eu falo isso com tristeza, ainda que eu entenda que a boa intenção de quem escreve essas novelas, ela é nobre, mas que tenha a boa intenção e a boa orientação. Então, o que seria apropriado? Fazer uma novela fiel ao texto bíblico. Só que não acontece. É como se diz na linguagem popular. Eles colocam o mito para preencher salsicha, para encher salsicha. Como, ô, como se pastor, se a trata gente de no... parar para pensar, foi um dos Hum, maiores problemas do judaísmo, porque eles são hum, muito filósofos. E eles usaram hum, muito a filosofia para a interpretação do texto, que acabaram. 100%. Irmã Lúcia, a senhora já está com o vídeo fechado, mas a inspiração desceu forte. Ô, Glória, mas eu estou passando tanta prova Excelente desses dias. abordagem, exatamente isso. Para a senhora começar, ó, não fica triste não, cinquentinha para a senhora. Amém. Cinquentinha para a senhora, 50 pontinhos para começar. Ô, Se a Glória. senhora está com o vídeo fechado, já está com 50, quando ficar no aberto, então bate 100. E aí, não precisa nem fazer prova ou fazer trabalho. Ô, Glória. Parabéns. O Glória a Deus. melhor exemplo é o judaísmo. O grande problema do judaísmo foi esse. Não foi fiel, muitas das vezes, ao que as escrituras nos expõem. Vários ensinamentos do judaísmo, eu não vou entrar aqui agora nos detalhes, né? Nós estaríamos ampliando demais, porque o nosso foco é a visão da cultura greco-romana com respeito à história da filosofia. Mas o judaísmo foi muito corrompido pela Sim, visão da filosofia greco-romana. Então, o que se ensina hoje no judaísmo é, vamos dizer, 30%, 40% Bíblia pura, 60% a 70% filosofia. Aí arrebenta com tudo, entende? sim. Faz distanciar demais o plano original das escrituras, certo? Então, recapitulando,
As novelas bíblicas, e não é uma crítica, é uma observação, da Record são interessantes, mas desde o ponto que a pessoa que assista conheça bem a Bíblia. Se não conhece a Bíblia, aí está com Corrompe, problema. corrompe, né? Totalmente, totalmente, totalmente. Hum. Total. Porque você vê uma cena que não tem nada a ver com o texto bíblico. Você vê uma narrativa, um acontecimento ali que é para encher salsicha, não tem nada a ver. E até mesmo deixa o texto bíblico meio complicado, não dá sentido, entende? Não estou desaconselhando a você não assistir essas novelas. Eu Eu nunca assisto. assisti, na verdade, nunca Eu assisti uma assisto, eu novela. assisto porque eu preciso ter a visão de observação, né? Porque o aluno eventualmente vai fazer uma pergunta em cima dessa observação. E se eu, como professor de teologia, não disponho de um tempo para, não digo ser um noveleiro, não estou aqui dizendo que eu sou um noveleiro, eu faço uma seleção, não é, de coisas que a mídia tem, é uma quantidade gigantesca, e aí eu procuro pegar com pinça aquilo que é mais chamativo. Eu não tenho tempo para assistir novela, não tenho tempo para assistir todo tipo de vídeo, é muita coisa, é muito material que eu tenho que Pastor, diariamente estar Mas analisando. essas novelas, pastor, acho que tem que ter um pouco de fantasia, porque a Bíblia não dá a gente tudo, né? Te dá a história, a narração da história ali, né? E se a novela quer fazer uma coisa sobre aquela narração ali, muitas coisas ali ela vai ter que. Mas eu É, discordo, irmã. Mas quando você concordo em imagina, eu parte e penso no discordo em romance. parte. Porque no momento, minha irmã Giane, que você coloca algo que, entre aspas, a Bíblia não traz nos detalhes, você não está sendo fiel à narrativa Não, eu bíblica. entendi essa parte. Eu estou te Hum. falando assim, na parte da novela, para eles criarem a novela, eles têm que colocar uma fantasia ali no meio mesmo. Hein? Não. Se o objetivo é ensinar, escute essa. Se o objetivo, vai do objetivo, é É, ensinar a Bíblia tal qual ela é, então não funciona. Mas o objetivo ali não é ensinar a Bíblia, é trazer um elemento de ganho comercial, é de é criar prender, é uma prender. novela, vinheta né? comercial, É não uma é? novela. Por isso é uma novela, é É um novela, não, produto, eu sei, eu é um entendi. produto comercial. Qual é o objetivo de novela? Dinheiro. Dinheiro. É um produto comercial. Parece que o Por ser Rodrigo um Silva é produto consultado, comercial, pastor. não é muito complicado. Agora, existem, entre aspas, novelas inglesas que trazem a narrativa bíblica muito fiéis. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, eu tenho o Prime Video. Quem tem o Prime Video, se você entrar lá dentro, tem uma sequência de novelas bíblicas interessantes. Todos produzidos pelo canal inglês ITV e BBC de Londres. Estas são fiéis ao texto, porque o objetivo destas novelas bíblicas produzidas por essas duas cadeias britânicas de televisão não é promover o comércio em si, mas de ensinar a palavra de Deus. E por que eu falo isso? Porque esses canais britânicos são de veia protestante, eles são anglicanos. Então o objetivo aí é ensinar a palavra de Deus. Tem uma série de 24 novelas bíblicas. Se você tem o Prime Video, vai lá, coloca a vida do profeta Jeremias, a vida do profeta Daniel, a vida do profeta Isaías. Gente, você abre, vê, pega a Bíblia, versículo por versículo. Lindo demais. É a única que existe. São os dois únicos Ô, canais. pastor, olha Sim, só. senhora. A gente olha a vida de José. Toda vez que eu leio sobre a vida de José, olha só se não dá uma novela, um romance lindo sem sair do contexto da Bíblia. Sem sair do enredo bíblico. Sim, Eu chamo isso de enredo bíblico. Mas o sim. objetivo das novelas, É que prender as são pessoas, né? prender as pessoas e gerar dinheiro, gerar Isso. fundos, criar popularidade financeira, entende? Agora, quando uma novela genuína bíblica é produzida
com o objetivo de ensinar a Bíblia, é outro assunto. Ela vai ser fiel ao texto, mas infelizmente são poucas. Tanto que só tem 2 canais no planeta Terra que se ocupam fazer esse trabalho. E é lindo demais. Então, se você tem o Prime Video, lá por curiosidade, procura lá, coloca lá. A vida do profeta Jeremias, profeta Daniel, profeta Isaías. Você vai ficar fascinado. Só pegar a Bíblia e seguir, porque vai versículo por versículo. Não foge uma linha. É impressionante, porque o objetivo aí é diferente. Tá bom? Vamos voltar lá. Mas o melhor de todos os exemplos, pastor, foi a Paixão de Cristo. Esse foi Porque, fantástico. Mel meu Gibson Deus, não saiu uma linha do texto bíblico. Não saiu uma linha. Muito Pra... bom, muito bom. Não, porque o Mel Gibson ele usou toda a narrativa do Evangelho de Lucas. Muito Ele bom. pegou, se você não sabe, ele pegou 4 pastores e 2 padres, católico, né? E esses 4 pastores e 2 padres levaram 4 a 5 anos estudando o Evangelho de Lucas e decidiram juntos, olha que loucura, produzir o filme A Paixão de Cristo. Então, A Paixão de Cristo, ela é a reprodução em miniatura dos 24 capítulos do Evangelho de Lucas. Só você pegar a Bíblia e seguir passo a passo. E mais, falando todo mundo no idioma original, aramaico. Não existe nenhuma produção tão original como esta de Mel Gibson. E está chegando aí o Paixão 2, a ressurreição. Eita, esse vai ser bonito. Esse vai ressurreição e ascensão. Ressurreição vai ser a gente lançada. já chora com o primeiro, imagina com o segundo. Pelo amor de Deus. Eu já estou vendo no YouTube. Você coloca lá no YouTube os Não trailers. consigo assistir, não, pastor. Hein? Eu não consigo assistir. É muito Por Por quê? quê? Mas você tá tão fraco assim, irmão José? Não, minha É filha, muito se olhar forte. ali, se olhar o sofrimento, pelo amor de Deus. Não. Uai, Uhum. mas é bom chorar, é para chorar mesmo, é para sentir. É, mas Não, é pesado para A quem, cena é tem. pesada. Não, as Ô, cenas são pastor, eu pesadas, passei porque as tanto. cenas elas retratam exatamente o fato histórico e bíblico. Jesus, não quero entrar em muitos detalhes para não chocar a sensibilidade dos irmãos, mas a cena mais chocante do filme, para quem se lembra, quem assistiu, é quando Jesus é flagelado, quando ele recebe aquela chicotada. Aquilo ali gente, Meu é Deus, aquilo ali chocante. não dá, não, pastor. Eu fui às lágrimas, Não, eu acho que todo cristão chorou, mas eu passei muita vergonha com a minha irmã lá em Belo Horizonte, porque ela saiu, terminou o filme e ela continuou nos berros. Eu falei, minha filha, pelo amor de Deus, deixa você chorar em casa, porque você não me passa vergonha. A gente chora bastante. E Sim, porque eu acho que a gente deveria assistir um filme desse sempre, para entendeu? mexer com a Gente... nossa sensibilidade, Sim, porque, sim. gente, a gente não consegue visualizar Não, no dia a dia o que o Senhor Jesus viveu em própria carne. nós Não somos muito conseguimos. limitados, somos Exato, insensíveis. exato. E esse filme, por alguma razão, foi fantástico, porque mexeu e mexe com a nossa frieza, com a nossa indiferença, com a nossa insensibilidade. Gente, ali Jesus era homem, como qualquer um de nós. E por amor a nós, foi rasgado. O livro do profeta Isaías disse, né? No original em hebraico, diz que ele foi rasgado. Literalmente foi o que aconteceu com as 39 chicotadas. Suas costas foram rasgadas literalmente, sangrando, a ponto de chegar na terceira camada da pele. Uma coisa E assim por 2 vezes, seu chocante. pastor. Hein? Por 2 vezes. E quando ele batia, depois que ele foi enrolado, né? E Exato, tiraram exato, dele né? de uma vez ali. Porque não, aquilo ali era demais. Imagina a dor, o nível da dor. Era fantasticamente impressionante. E a resistência que Jesus, como homem, aguentou, não tem explicação humana. Foi realmente o Espírito Santo que estava na vida de Jesus para fazê-lo suportar todo aquele flagelo. Um ser humano normal não aguentaria nem 2 horas de pé. Mas Jesus aguentou de pé, de 9 da manhã às 3 da tarde. Acredita-se que Jesus foi flagelado num lapso de 1h20 a 2h40. Imagina, 1h20 a 2h40 recebendo chicotada. Meu Deus, não tenta imaginar isso não. Esticado Tinha na que ser o cruz, né, nosso... pastor?
Tinha que ser o nosso Salvador para Também, fazer isso. eu vi um pregador narrando que a cruz não era do tamanho dele, era de Barrabás. E quando Jesus foi pregado, ele foi praticamente esticado. Verdade. Uhum. E para Sim, falar sim, a palavra que ele falou, ele teve que posicionar para frente para que o ar entrasse nos seus pulmões. E isso exato, foi uma exato. dor muito grande. Isso está provado na história dos hebreus por Flávio Josefo. Isso já aí não é mito, isso é um fato histórico já comprovado. Vocês estão percebendo a diferença entre mito e realidade? Então, às vezes, as coisas se confundem. Então, nós temos que ter muito cuidado eu falo com muito respeito, os filmes bíblicos. Os filmes bíblicos que são mitos e os que são 100% Bíblia, né? Eu ainda sou amante dos filmes bíblicos 100% Bíblia. Mas novela é para ganhar dinheiro, não é verdade? Agora, É, em sim, relação à cruz, eu ouvi dizer que nessa época, quando eles crucificavam assim as pessoas, que a cruz era feita do tamanho deles. Daí a de Jesus, como não era para ele, mas sim para Barrabás, era hum, muito maior, muito, muito maior. sim, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, porque tudo isso, porque tinha que se cumprir a escritura em nos mínimos detalhes. O tempo aqui agora não me daria a oportunidade, mas se nós fizéssemos uma análise de Isaías 53, vocês ficariam surpresos demais. E aí, ali dentro do texto hebraico, fala exatamente que a cruz de Jesus não era dele, não era para o tamanho dele. Bem interessante isso, mas o tempo não me permite entrar nessa abordagem. Talvez em algum momento lá na frente, em uma outra matéria, eu poderia falar um pouquinho mais detalhadamente sobre isso. Mas vamos continuar? O conhecimento mítico, continuando aqui na apostila, na nossa página 20, perdão, página 6, desculpe, porque tem duas numerações, por um erro de digitação, então nós acabamos tendo duas numerações, mas a numeração que vale é a que está no número no meio. Vocês estão vendo que está numerado nos lados, mas a numeração que deve ser considerada é a numeração que está exatamente no meio. O conhecimento mítico possui algumas características e limitações que o diferenciam de outros tipos de conhecimentos mais elaborados, disponíveis atualmente. Vejamos essas características. Olha lá. O mito é uma representação alegórica da realidade, uma fantasia, é o que estamos falando exatamente agora. Enquanto conhecimento da realidade, o mito não possui a intenção de ser uma explicação exata. Ao contrário, ele possui apenas uma significação simbólica. Desta forma, o mito é uma ficção que serve de analogia, de comparação, para que se possa compreender a realidade. Outro detalhe: o mito utiliza elementos sobrenaturais para explicar os fenômenos naturais. Ele se torna útil justamente quando não conseguimos dar uma explicação racional para os fatos do cotidiano. Quando temos necessidade de separar um problema cognitivo, o que é um problema cognitivo? Que exija o nosso raciocínio lógico. Se quiser escrever, tá? O que é um problema cognitivo? É algo que exige o nosso raciocínio lógico. O mito surge com uma estratégia eficaz, que consiste em empurrar o problema para fora do alcance das nossas angústias mais ordinárias. Querer saber por que está ventando é uma pretensão cognitiva legítima. Alguém pergunta: por que está ventando? Qual é a origem de um furacão? Se pode dar uma explicação científica, mas não de todo convincente. Isso é interessante. Mas se não houver nenhuma resposta convincente para esta questão, uma boa saída é afirmar simplesmente que o deus do vento está fazendo ventar. Tanto que na mitologia grega tinha explicação para tudo. Aí, quando se perguntava por que o vento? Não, é porque Eólios está governando, está falando conosco. Né? Eólio era o chamado deus do vento na mitologia grega, porque a palavra vento em grego é eólio, eólio. Por isso que hoje se usa em alguns lugares do mundo, inclusive nos Estados Unidos, a energia eólica. Já viram isso? Em Massachusetts, na área de Boston, tem aquelas hélices enormes ali entre
entre Everett, Na entre 99. isso, na 99, no caminho que vai do cassino de Everett para dentro do centro de Boston, Aqui em né? Usta também tem, pastor. Já colocaram aí também essas hélices? Tem. Uau, uau! É mais eficaz, mas é mais cara por enquanto. A energia eólica, ela é muito eficaz. A eficácia dela supera 60% da energia elétrica, mas a produção, né, o meio de gerar energia em si, ainda é muitíssimo cara. Quando eu morei aí na área de Malden, a National Grid me dava a opção de eu escolher o provedor por energia elétrica ou por energia eólica. Mas aí explicavam, né, que a eólica levantaria 30% na minha conta, mas a eficácia era muito melhor. Mas aí eu pensei no bolso, né? Não, pagar 30 a mais eu fico com a elétrica Mas normal. está Mas matando por muitas enquanto, aves. como? Matando muitas aves, as É hélices. porque as aves elas perdem o seu senso de direção e elas são sugadas, né, por Sim. aquelas hélices gigantescas, e elas provocam, quem, sem querer, na verdade, não é intencional, mas tem sido constatado isso, né, uma matança muito grande de aves. Por isso, algumas dessas torres estão sendo construídas em locais mais estratégicos que não seja rota, né, de passagem dessas aves. Mas às vezes é inevitável, né? A ave não vai escolher a rota, embora algumas tenham uma rota específica, né? Mas algumas fatidicamente vão ser mortas. Mas vamos lá. Ah, o mito é maleável. Embora tenha uma estrutura que se mantém mais ou menos inalterada, certos detalhes podem ser deixados de lado ou suprimidos, ou ao contrário, podem ser supervalorizados, dependendo de cada situação ou da intenção de quem faz a narrativa. Além disso, como vai passando de geração a geração, o mito vai se modificando ao longo do tempo e adaptando-se a novas situações. Na página 7, o mito envolve uma carga muito grande de subjetividade, ou seja, aquilo que eu entendo, aquilo que eu conheço, aquilo que eu posso explicar. Isso chama-se subjetividade. Já na sua origem, o mito é uma representação subjetiva e arbitrária, dado que ele precisa ser criado por alguém. Todo mito tem um autor, alguém que contou a história pela primeira vez. É claro que ao ser contada novamente por outra pessoa, essa história vai ganhar novas nuances, ou seja, novas modalidades. Cada novo narrador torna-se coautor do mito, cada um dá a sua contribuição subjetiva à narração. Embora envolva uma grande dose de subjetividade, o mito é sempre um fenômeno cultural. Trata-se de uma narrativa de domínio público e funciona como uma representação da verdade que é aceita, de forma implícita, por cada um dos membros da coletividade. O próprio fato da aceitação de um mito por um determinado indivíduo pode ser tomado como critério para sua inclusão ou não em um determinado grupo social. A aceitação geral do mito, sem questionamentos, serve como elemento que reforça a unidade de um povo. Agora, preste atenção nisso aqui, ó. Preste atenção, eu vou ler de novo esse parágrafo e eu vou provar a vocês que no meio evangélico tem vários mitos. E tem um que é super popular. Todo mundo aceita como verdade absoluta. Como é que é? Vou ler de novo esse parágrafo. Preste bem atenção no que eu vou ler. Já li, mas vou ler para você ter bem fixado na sua mente. Embora envolva uma grande dose de subjetividade, o mito é sempre um fenômeno cultural, sempre. Ou seja, a cultura de uma raça, de um povo, de uma nação, queira ou não, influi muito. Como a filosofia greco-romana criou tantos mitos que acabaram influenciando a religião do Ocidente. Vamos lá. Trata-se de uma narrativa de domínio público e funciona como uma representação da verdade que é aceita de forma implícita por cada um dos membros da coletividade. O próprio fato da aceitação de um mito por um determinado indivíduo pode ser tomado como critério para sua inclusão ou não em um determinado grupo social.
A aceitação geral do mito, sem questionamentos, serve como elemento que reforça a unidade de um povo. Agora preste atenção. O mito bíblico mais popular, todo mundo aceita, ou porque tem um fundo cultural, ou é uma força de expressão, mas todo mundo aceita sem questionar. E não tem embasamento bíblico. Adivinha qual é esse mito? Vamos lá, se alguém consegue imaginar. Não cai Tem uma vários. folha. A folha que cai. Não, tem um que é mais forte ainda. Tem um que é muito, todo mundo aceita, escute, sem pestanejar e sem pedir prova bíblica, que é o mais grave. Onde estão dois ou três? Não, Não, tem o então. pior ainda. Vou repetir, é um mito, porque não pode ser provado biblicamente. Mas Qual que é ele a é pergunta, pastor? Me resultado. desculpa. Qual que é a pergunta? Existem mitos, como acabei de falar, né? E o mito ele está sempre ligado a um fenômeno cultural, ou seja, a influência de uma cultura, de um povo. Como a mitologia greco-romana, ela gerou muitas e fortíssimas influências no meio evangélico através da história da filosofia. Em comparação a isso, no meio evangélico, acreditem vocês ou não, existem vários mitos, vários. E esses mitos não podem ser provados com base bíblica. Por quê? Porque eles têm fundo cultural. É uma tradição, aprenderam lá de trás, mas nunca foram ensinados a questionar o mito em si. Por quê? Para questionar tem que ter uma prova bíblica. Mas o mais interessante é que ele entrou assim, com uma facilidade incrível, e todo mundo aceita. Mas não existe uma prova bíblica para dizer que isso é bíblico. E é, na verdade, um mito. Tem um que é o mais aceito, por todo mundo aceita, sem questionar. Não consegue imaginar qual é esse mito? Ninguém questiona. Que nós vamos morar no céu. Isso é um mito. Hã? Tá chocado agora? Não existe nenhum texto na Bíblia que afirme que nós vamos morar. Presta atenção. Morar. Ah, pastor, olha só. E aí? Jesus falou lá em João capítulo 14. Vamos lá em João capítulo 14. Agora vamos analisar a Bíblia. Vamos pela Bíblia. E vamos ver se isso é mito ou não é. João capítulo 14. Isso aqui é sério, gente. E a filosofia influenciou fortíssimo no nosso meio evangélico. João capítulo 14, versículo 1. Vamos então pegar o pacote, ou seja, o texto e o contexto. Vou esperar que todos tenham aí João capítulo 14. Eu sei que alguns de vocês vão estar um pouquinho chocados, mas hoje vocês vão conhecer o mito mais aceito por todo mundo. O mundo evangélico aceita de cabeça. Todos encontraram João capítulo 14, Evangelho? Vamos lá, começando no versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Entenderam o texto? Aí a maioria pega esse texto e diz: Jesus vai preparar um lugar no céu para nós morarmos. Errado. Hã? Erradíssimo. Biblicamente falando, me acompanhe. Alô? Que lugar é esse que Jesus foi preparar? A Bíblia fala com todas as letras. Que lugar? Não é o céu. Que? Olha o problema. Estamos aí batendo um mito pesado. Todo mundo aceita sem apresentar um texto que prove. Que lugar é esse que Jesus foi preparar? Ninguém aqui está lembrado?
Vocês já estudaram escatologia, eu tenho certeza. Não é possível que vocês estão tendo um apagão escatológico. Tchiu, apagou tudo. Darei 75 pontos. Pronto. Para animar você. Que lugar é esse que Jesus foi preparar? Não é o céu, não. Tem nada a ver com o céu. É um mito. Gente, eu estou impressionado. Só pode ter a ver aqui com a terra, pastor. Hein? Com a terra, onde nós estamos. Vamos ser mais específicos. A que se referiu o Senhor Jesus? Vou preparar-vos o lugar. Que lugar é esse? A Bíblia fala com todas as letras. Com todas as letras. E nós nos esquecemos tão rápido assim? A Nova Jerusalém. Isto, pastora Priscila! Parabéns! A Nova Jerusalém. Deixa eu aqui anotar para não ser injusto e Pastor, falar mas de novo. não se utiliza assim o céu por causa da sua posição geográfica? Se pode se dizer? Eu vou lhe provar exatamente que não. Aí esse é o problema. Vamos em Filipenses capítulo 3, versículo 20. A Nova Jerusalém vai descer. E está. O céu não é lugar de morar, é lugar de trânsito. Antes de ler Filipenses 3:20, vamos recapitular biblicamente como é que a coisa funciona? Se quiserem anotar, anotem, está sendo gravado. No dia do arrebatamento da igreja, o que vai acontecer? Alô, presta atenção. No dia do arrebatamento da igreja, o que vai acontecer? Cristo desce e toca os seus pés na terra? Não. A Não, ele está igreja no é terceiro céu, né? levantada, a igreja é levantada nos ares, e em um momento, em algum lugar nos ares, a igreja se encontra com Cristo. Estão me acompanhando? Ó, acontece o arrebatamento, os mortos em Cristo, bum, ressuscitam, os vivos glorificados são arrebatados, os dois grupos, ressuscitados e glorificados vivos, sobem e encontram-se com Cristo nos ares, ares. Aí Cristo os leva para algum lugar do terceiro céu. A Bíblia não dá muitos detalhes. E neste lugar, temporariamente, vão acontecer dois eventos: Tribunal de Cristo e Bodas do Cordeiro. Tribunal de Cristo, distribuição das recompensas, galardões para todos os servos de Deus que trabalharem em favor da obra do Senhor ao longo de todos os séculos. E depois o casamento da igreja com Jesus Cristo, que a Bíblia chama em Apocalipse capítulo 19, bodas do Cordeiro. Esses dois eventos no céu corresponderão na terra a 7 anos da tribulação. Preste atenção. A igreja ela vai transitar em algum lugar no céu. Ela não mora no céu. Ela transita. Quando termina o tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro lá no céu, na terra é o final da grande tribulação, 7 anos. Aí Jesus retorna com a igreja, Jesus coloca os seus pés no Monte das Oliveiras, entra no templo de Jerusalém profanado pelo anticristo, gastará 30 dias para purificá-lo, depois disso ele vai gastar 45 dias para julgar as nações que sobreviveram à grande tribulação, as nações bodes e as nações ovelhas, as nações bodes, nações que maltrataram Israel, nações ovelhas que cuidaram bem de Israel. As nações bodes vão ser enviadas para o lago de fogo e enxofre, e as nações ovelhas vão entrar para governar 1000 anos com Jesus. Antes do início do milênio, governo de 1000 anos, Jesus aprisiona Satanás no abismo. Aí a igreja entra com Jesus no milênio. Agora analisa Filipenses 3:20 comigo. Olha só, isso aqui é interessantíssimo. Pouca gente presta atenção nisso. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa cidade está onde?
nos céus, donde também esperamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Que cidade é essa? A Nova Jerusalém. Oh, se o tempo me permitisse, eu ia mostrar a vocês por vários outros textos que a Nova Jerusalém no milênio ela vai estar flutuando na direção da Jerusalém terrestre. Só os glorificados, que são os ressuscitados justos, e os vivos que foram transformados no dia do arrebatamento, vão ter acesso às duas Jerusaléns, a terrestre e a celestial. Agora, observe o texto. Aí não é lugar de morar ainda. Elas vêm lá do céu, mas a gente Pastor, não vai morar definitivamente lá ainda. Teremos novo um céu. trânsito, os glorificados vão transitar. Agora, Apocalipse capítulo 21. Vamos a Apocalipse capítulo 21. Aí muda a figura completamente. Pastor, novo céu e nova terra. É o que eu vou entrar agora. Os Exatamente salvos, agora que eu vou entrar. os salvos, e eu já ouvi dizer um pastor uma vez, eu até não entendi bem o que ele quis dizer. A terra vai ser para os judeus? Não. Vai ser para todos. Os Ah, judeus vão ser os governantes do planeta Terra no milênio. Eles vão ser a cabeça federativa política da raça humana nos 1000 anos de Jesus governando neste planeta. Agora, novo céu e nova terra é outra etapa. Apocalipse 21, 1. E vi um novo céu e uma nova terra. Aqui é tudo novo. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe. E vi João, a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus, descia do céu. A nova Jerusalém que vai ser vista durante 1000 anos flutuando em cima da Jerusalém terrestre, no novo céu e nova terra, ela desce. Ela já não fica mais no céu, ela desce. Qual é o objetivo dela descer? E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Entenderam agora? A Nova Jerusalém desce, e aí é nela que nós vamos habitar, é nela que nós vamos morar com Deus. Então, essa de morar no céu é um mito. Nós vamos transitar, passar pelo céu, para cumprir um processo, um calendário da profecia. Mas no céu não é lugar de residência, é sua lugar posição de. geográfica, onde se encontra a Nova Jerusalém? Isso, mas não é lugar de morada. Para Sim, nós, não. Esse é o detalhe. O problema é que os pregadores garantem que nós vamos morar no céu. Mas isso não é bíblico, isso é um mas eu mito. já ouvi pregadores que ele fala, nós vamos para o céu morar na Nova Jerusalém. Mas aí tem um problema. Presta atenção, olha o que ele está falando. Ir para o céu, morar na Nova Jerusalém. Só que ela não fica permanentemente no céu. Ela está lá, preparada. Mas a residência dela, ela vai ser ocupada na terra. Vamos aos fatos bíblicos. Ela está lá. Está hoje, está lá. Mas ninguém pode entrar lá nela agora. Porque ela só vai estar disponível depois que ela descer a terra. Aí ela vai ser ocupada. Alô? Alguém está Pastor, é notando? Alguém por está isso que entendendo? os testemunhos de Jeová falam que o reino de Deus é aqui na terra? Em parte, eles não estão errados. Em parte, eles não estão errados. Mas Em de parte, onde não. eles tiram essa teoria? Se biblicamente não tem nada que comprove realmente que nós não vamos morar no céu. É uma mistura muito grande, irmã Maria Bandeirinha. Os testemunhos de Jeová se baseiam na visão dos presbiterianos, na visão dos adventistas do sétimo dia e na visão dos mormons. A gente vai falar isso numa matéria que a senhora ainda não estudou, ou talvez já estudou, seitas e heresias. A gente, quando for falar um pouco dos testemunhos de Jeová,
Aí nós vamos entrar nessa vertente que ela é muito estranha, ela é muito confusa, mas só para você entender. A visão da crença dos testemunhos de Jeová é uma combinação do presbiterianismo, adventismo do sétimo dia e mormonismo. É uma salada terrível. E aí entra a Bíblia totalmente rasgada, distorcida. Irmãos, vocês estão entendendo? A Nova Jerusalém já está no céu, mas ela só vai ser ocupada por nós, seus moradores, quando ela descer à terra. Alô? Alguém anotou aí o texto? Esse termo, pastor, assim, morar no céu, hoje ele está tão impregnado na mente do cristão que você falar que você não vai morar no céu, ele já acha que é heresia. Exatamente, mas eu estou provando a vocês que isso é um mito. Eu não vou chegar agora no púlpito de uma igreja e tentar provar isso, que eu vou ser chamado herege. Numa escola teológica eu posso apresentar isso, por causa dos textos bíblicos e da sequência dos fatos bíblicos. Quando os textos não são explicados dentro da sequência, é normal que se crie uma ideia mitológica, uma ideia popular, uma ideia cultural. Estou entendendo, irmãos? Isso é um exemplo cultural. Isso veio lá de trás, do céu, Mas da e metade do Deus, ele está no céu ou está na Nova Jerusalém? céu, no céu. Entenda uma coisa, irmã Maria Bandeirinha. A morada do nosso Deus é no céu, terceiro céu. Ele enche os céus, a terra e o mar, tudo. Mas o texto de Apocalipse nos diz que ele vai morar conosco na terra, na Nova Jerusalém. Jerusalém é para Por nós. quê? Como? A Nova Jerusalém foi criada por seres humanos salvos, né? Isto. E o próprio Deus vai morar conosco dentro dela. E o céu antigo vai deixar de existir. Então, o céu que hoje existe, irmã Maria Bandeirinha, em todas as esferas, é estranho para nós entendermos isso e não tente entender, porque a cabeça dá pum, vai desaparecer, vai ser totalmente diferente. Por isso que diz novo céu e nova terra, completamente diferente. E o texto é claro, ele vai descer tanto a Nova Jerusalém, como ele mesmo vai descer e vai morar conosco lá dentro dela. Uau! Mas, Isso é. mas então, pastor, quando uma pessoa, por exemplo, entra em coma e depois ele volta e conta que viu Jesus, que Aí viu ela as esteve portas no celestiais. paraíso. Paraíso é uma coisa, o céu aonde Deus vive é outra coisa. A Bíblia nos ensina que existem três céus. Já ouviu falar? Paulo esteve no terceiro céu. O primeiro céu, rapidamente, é o céu atmosférico, o céu que eu e a senhora enxergamos, das nuvens, do azul, etc. Esse é o atmosférico, primeiro céu. O segundo céu, né, é o sideral, onde estão as estrelas, os planetas, as constelações, as galáxias. Os nossos olhos não atingem o céu sideral, só os telescópios, os binóculos de alta potência. E aí vem o terceiro céu. E o terceiro céu é o céu espiritual. O céu espiritual é dividido em três níveis. O primeiro nível é onde está Satanás e os seus demônios, Efésios capítulo 2, versículo 2. O segundo nível é onde está o paraíso, as almas dos justos, que estão esperando o arrebatamento da igreja. E é ali que alguns são levados temporariamente e vem Jesus. Oh, porque ele transita também ali. E o terceiro nível do terceiro céu é o trono de Deus, onde ninguém chega. Só os anjos que estão ao redor do Todo-Poderoso adorando dia e noite. Eu vou mandar um gráfico para vocês no grupo, para Você vocês falou aí sobre visualizarem biblicamente os três céus. Estão percebendo, irmãos, que um mito é muito fácil de colocá-lo desde o momento que eu não provo biblicamente e dentro de uma sequência. É claro que eu não posso usar o púlpito para falar disso. Uma escola bíblica dominical eu posso, ok? Com muito jeitinho. Uma escola teológica com muito jeitinho. Para a gente fazer um fechamento. Uma outra coisa que também é tida como um mito, mas a maioria não sabe, porque não analisa na Bíblia.
No governo de 1000 anos, Jesus vai governar sobre a terra, isso nós sabemos. Mas a Bíblia nos ensina que Jesus não vai governar sozinho. Ele vai ter um trono lá dentro do templo do milênio, que são 4 templos, e o último vai ser o do milênio. Aí Jesus vai ter um trono lá dentro. Isso nos ensina Ezequiel 47. Mas ao lado do trono de Jesus vai ter outro trono. Porque alguém vai sentar-se ao lado de Jesus para governar o planeta Terra com Jesus. Quem vai essa pessoa? Davi? Davi ressuscitado. Vai falar você isso no púlpito. Vão te chamar de herege. Está escrito isso na Bíblia? Tá. Tem Porque 6 Deus a textos. gente só vai ver ele passando esses 1000 anos, não é verdade? Deus Pai. Deus Deus Pai. Pai, Deus sim, Filho. Deus Pai. Deus Filho vamos ver no dia do arrebatamento. 1 de João 3:2. No momento que ocorreu o arrebatamento, vamos ver o rosto de Deus Filho. 1 de João 3:2. Agora, quando a nova Jerusalém descer à terra, aí muda. Apocalipse 22:4. Aí nós vamos ver o rosto de Deus Pai. Estão percebendo, gente, a diferença entre mito e realidade? Agora eu não posso usar o púlpito para dizer isso aqui é um mito. Vamos chamar de herege. Agora, apresentando as provas bíblicas é outra coisa diferente. Isso é um fenômeno cultural. Tem alguns mitos evangélicos que não trazem nenhum problema para a nossa salvação. Vamos ser sinceros, não trazem nenhum problema. Agora, tem alguns outros mitos que são complicados. Esses podem até afetar a nossa salvação, que não é este caso. Esse caso não tem nada para mexer com a nossa salvação. Vamos finalizar essa página aqui, ó. Para que o mito possa alcançar plenamente a sua finalidade, é comum o encontrarmos no processo civilizatório, associado a mecanismos de imposição social. Cada indivíduo, como membro de um grupo marcado por uma identidade cultural, deve aceitar como adequadas as explicações dadas pela tradição, sem questioná-las. Anotem essa palavra, tradição. É o grande problema que a Igreja Católica Romana está envolvido e é o problema do judaísmo. Porque essas duas religiões, o islamismo também, o mormonismo também, muitas das religiões elas são mais agarradas às tradições do que o quê? O texto bíblico. O que qualifica, o que determina uma seita? Quando aquele grupo chamado religioso não tem como autoridade máxima o texto sagrado, a Bíblia. Por isso que o Adventismo do sétimo dia, embora usem a Bíblia, eles são seita. Por quê? Porque a Bíblia não é o livro principal de autoridade no Adventismo do sétimo dia. Sabe qual é o livro de autoridade máxima para os adventistas? Os escritos da senhora Ellen White. O que Ellen White falou, é superior ao que está escrito aqui. Rodrigo Silva, ele fala que não. Como? O Rodrigo Silva diz que não. Irmão, então ele está caindo em contradição. Porque eu já estive com ele 2 vezes e ele deixou isso bem clarinho, com todas as letras. Então ele caiu em contradição. Estávamos eu e 11 pastores há 6 anos atrás. Eu também já ouvi também, ele deu um testemunho falando que não é verdade. Que então a base é bíblica. E então ele caiu livro da Ellen White é só um livro. Ele caiu em franca contradição. Existem 2 vídeos, eu não vou entrar aqui em debate para não criar uma situação, não quero criar uma situação, que ele fala com todas as letras. E quando você estuda a fundo a base do Adventismo do sétimo dia, você descobre qual é a maior autoridade no Adventismo do sétimo dia. A Bíblia? Não. Os escritos da senhora Ellen White. Faz qualquer pesquisa. Qual é a base da autoridade da Igreja Adventista do sétimo dia? Pode fazer essa pesquisa. Não é a Bíblia Sagrada. São os escritos da senhora Ellen White. A base da Igreja Mormon não são os escritos do senhor Joseph Smith e a revelação das placas do anjo Moroni. As placas dos
A base dos testemunhas de Jeová são as revelações de Charles Taze Russell, e assim por diante. E isso é que qualifica uma seita, ainda que impunham a Bíblia, mas a Bíblia não é a palavra de autoridade, senão a palavra dos seus fundadores. Deixa eu só acrescentar algo. O que eles podem Sim, dizer é assim, ó. A Bíblia é a base, mas o livro vem acrescentar. Eles podem estar só invertendo, mas é a mesma coisa, entende? Não é a não Bíblia 100%. seria, porque para a gente afirmar base, a palavra base quer dizer ponto principal de apoio. Sim, Então é muito forte dizer que a Bíblia é a base da minha fé. Para eu fazer essa afirmação, eu tenho que estar literalmente agarrado a tudo que está aqui escrito. Agora, se um adventista diz, esta é a base da minha fé, mas eles valorizam mais os escritos da senhora Ellen White do que a Bíblia, então tem algo errado. Já não é? eu Isso já digo, deixou de ser a base. eu Deixou de digo ser a base. isso porque eu tenho um vizinho que é. Então, ele diz isso, entendeu? Eu tô só reproduzindo a fala dele. Mas isso é comum da parte deles. Isso é uma estratégica totalmente peculiar deles, igualzinho os Sim, testemunhos de Jeová, idênticos islâmicos. Isso é muito característico das seitas. Eles sempre vão usar um argumento para atenuar a gravidade da situação. Qual é a gravidade da situação? Eles são agarrados à tradição. Igual um católico. Qual é a base da Igreja Católica Apostólica Romana? É a Bíblia Sagrada? Não. É a tradição papal. São as bulas papais. Infalível. São as lendas, são as tradições que a Igreja, ao longo dos séculos, vem acompanhando. Então, este livro não é a base da fé da Igreja Católica Apostólica Então não Romana. é cristã. Entre aspas. Entre aspas. Igual os espíritas. Qual é a base do espiritismo? É a Bíblia Sagrada? Claro, não. Embora eles usam a Bíblia, porém eles a distorcem. A base do espiritismo é o Evangelho segundo Allan Kardec e os escritos de Léon Hippolyte de Giré. Allan Kardec. Oh, se alguns de vocês ainda não passaram por seitas e heresias, nós vamos refrescar essa colocação. Uma coisa é religião e uma coisa é seita. E hoje nós estamos cercados de seitas, até mesmo dentro das igrejas evangélicas, chamadas neopentecostais. Está provado pelo Instituto Cristão de Pesquisas, anote aí, ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, que é a maior autoridade de investigação de seitas e religiões, que dentro do mundo evangélico já existem mais de 150 denominações evangélicas chamadas neopentecostais, que são seitas. Nós vamos estudar. Para quem não estudou, nós vamos estudar essa matéria, tá? Ou para quem já estudou, eu posso gratuitamente, sem nenhum ônus, Pastor, reproduzir. Sim, irmão José se uma Carlos. palavra, se uma igreja ela seguia por dons e não pela palavra, já é uma seita, não? Repita a abordagem, por favor. Se uma igreja que ela não segue a palavra, mas ela é guiada pelos dons somente, é uma seita, não? É uma seita porque ela está se baseando num fenômeno cultural, numa visão cultural, porque a palavra de Deus não nos ensina sermos guiados pelos dons. Os dons não é para o nosso crescimento, os dons são para a nossa capacitação, para o exercício do ministério. O que guia a nossa vida é a palavra, que gera em nós fé, maturidade e caráter. Então, isso aí 100%, irmão José Carlos, 100% de acordo. Temos igrejas pentecostais que são, na verdade, as neopentecostais, que são mais guiadas por dons do que verdadeiramente pela palavra de Deus. Meus irmãos, começamos bem quentes, né, com essa matéria. Meu Deus, isso é só o começo. Serão 7 aulas falando sobre a história. Vocês vão ficar assustados. Como é que a filosofia greco-romana
exerceu uma influência esmagadora dentro do pensamento evangélico moderno. E como podemos separar, não é, sal de açúcar? É complicado, né? Ô, À primeira pastor, eu vista tenho uma você vê perguntinha os. assim, rapidinho, que é fora aí do assunto, mas é só para me Vamos lá. saber. Assim, a boa parte que tem algum grupinho das irmãs, que nós temos 3 matérias para terminar, né? Nosso Sim. bacharel em teologia. O senhor tem ideia de quanto tempo nós vamos gastar para essas 3 matérias? Vamos colocar em números redondos: 888, 3 matérias, 24 semanas. 24? 8, se então, preste atenção, para cada matéria, 8 semanas. Se são Santo 3, faça a Deus. conta. 8 vezes 3, Nós vamos chegar 24 quase, semanas. quase 3 anos para o bacharel, ué. Mas é a demanda do governo. Eu estou seguindo a carga horária que o governo. Nossa faculdade é americana, gente. É, Nossa porque faculdade está debaixo das leis do departamento. Se vocês querem algum documento, eu posso passar para vocês. Se tem alguma dúvida, eu não tenho nenhum problema. Eu tenho toda a documentação. Nós estamos regidos pelo American Board Education. Então eu tenho que seguir as normas do American Board Education. Se vocês conhecem um bacharel em teologia inferior a isso, não é uma escola americana, é uma escola brasileira ou de outra nacionalidade. Mas nós temos o registro 100% dentro dos Estados Unidos e temos que estar debaixo das leis americanas. Inclusive, eu tive que escrever um ofício para pedir uma redução da carga em 25%, e eles aceitaram. Não era normal, mas eles aceitaram reduzir a grade era bem maior. Você não tem ideia. Eram 30 matérias. E eles aceitaram a redução para 17. Yeah. 30 matérias. Eles foram muito camaradas, eles não fazem esse tipo de exceção. Porque eu apresentei o conteúdo programático, o conteúdo pedagógico, fiz um ofício de 38 páginas e eles aceitaram. Mas não é normal, não é normal. Fiquem tranquilos, o arrebatamento vai acontecer e nós vamos já fechar o bacharel em teologia. nós Sem estamos quase nenhum- morrendo, nós estamos quase morrendo. Não, Faltam mas eu acho que só 8 faltava 2 matérias, pelo que a pastora Priscila falou para nós. A Não, gente mas tem uma iria matéria que é. entrar agora e só nos faltaria mais uma. Não, não, mas nós não Ela fizemos. já postou, como eu já tenho postado, a grade. Exato. Se vocês têm dúvida, eu reposto essa grade. Não, Aí não, vocês vão localizar onde na vocês verdade, não estão. é só 2, é 3 matérias, porque nós Isto. fizemos teologia, psicologia pastoral, mas nós não fizemos teologia pastoral. Essa é a confusão que está aí. Essa é Nós porque são fizemos, duas coisas totalmente nós diferentes. fizemos. Você lembra, a pastora Priscila, que nós fizemos psicologia pastoral, mas nós não fizemos Verdade. teologia pastoral. Ao invés de ser Uma 2, coisa. são 3. Porque eu anotei que a gente fizesse e nós não fizemos. Eu fui procurar minhas apostilas, porque eu guardo em PDF no meu book aqui também, no meu telefone. Então, nós não fizemos a teologia pastoral. É, então São duas situações A totalmente diferentes. irmã Lucia está correta. Eu estou errada na questão da colocação das grades. não, tadinha, Já- você confundiu. A grade Não, já eu está sei. aí postada. É bom a gente Gente, assumir. a grade. Alô, Eu tô posso assumindo. falar? Posso Pode. falar? Obrigado. A grade já está aí postada, tá bom? Tá aí as grades. Foi a pastora Priscila que nos fez a gentileza de nos reinformar. Essa é a grade segundo ela, né? Porque essas que estão em verde, ela já o fez. Então a pastora Priscila está fazendo a última matéria do lado dela. Aí os irmãos tenham a devida atenção, eu tenho tudo registrado aqui do meu lado, para vocês verem aonde vocês estão. Entende? É Não, simples. a pastora Priscila, eu, a outra irmã, a Ruth, Pastor, nós estamos no mesmo nível. é um grupo que começou junto comigo. Sim, senhora. Todos Então, nós é assim. estamos quase Então não tem, juntos. Mas eram então não tem 7. mistério. Então não tem mistério. Então, Entramos, se está entramos faltando uma 7. matéria, é só analisar a grade. Pronto, não tem mistério. Não, Na nós verdade, tá estamos faltando faltando 3. 3, pastor. Se nós, essa agora e Eu mais coloquei 2. errado, era isso que eu estava falando, pastor. Eu coloquei como se estivesse faltando 2, mas não, está faltando 3. Para o grupo que estava Ok. junto comigo. Eu estou assumindo meu erro. Neste caso, agora são só 2, porque a gente já entrou na Isso. Isso, uma dessas correto. 3.
Isso. Perfeito, resolvido, resolvido. Mas essa é só 7 semanas, então nós já não vamos ter 8. Glória a Deus, porque nós estamos muito cansados, pastor. Nós estamos doidas, querendo pegar nosso bastão, Isso é bacharel, meus irmãos. Bacharel em teologia não é básico e nem médio. Talvez se vocês nunca tiveram essa ideia, com o passar do tempo vocês estão tendo essa ideia. É bem extenuante e exige. E Nós também estamos trabalhando para fazer o mais acessível e confortável possível. Não exato, estou mas querendo dizer também temos que olhar que também tivemos precalços no meio. Então, isso também exato. acaba por atrasar, né? Curso online tem essa situação, infelizmente. Curso online é sujeito a ter essa situação de ter percalços no meio do Ok, caminho. então nós podemos nos preparar para a nossa formatura, que hoje nós estamos no mês de setembro, né? Para o próximo ano. O Outubro. próximo ano é garantido, se Deus quiser. Não, mas não vai isso Dezembro, tudo, ano não. passado, Misericórdia. Não vai isso Não, tudo. mas a gente tem que Eu estou esperar falando a pelos irmãos para terminarem. Não é verdade, formatura. pastor? Tá. Eu falei Entendi. formatura. Sim, A sim, sim. formatura, eu não falei que vai acabar. Sim, Falei sim. formatura. Ok, Vamos pastor. devagar, porque a gente colocar o carro a 60 por hora é complicado. Gente, É porque nós eu estamos sei da doidas para fazer ansiedade nossa de vocês em formatura terminar, mas logo, vamos terminar pastor. bem. Começamos bem para terminar bem. Vamos Sim. agradecer a Deus? Amém. Anotem aí, então, na próxima aula, nós vamos começar com o parágrafo. Além disso, o mito possui vários mecanismos, tá bom? Então, anote aí. Além disso, o mito vai ser a parte que nós vamos prosseguir. Essa matéria tem muito a nos falar. Nós vamos fechar essa matéria, se Deus nos permitir, em 27 de outubro. Um total de 7 aulas ao mesmo tempo, coordenado com o evangelista Kleber, na matéria dele, A História de Israel. Vamos agradecer o Senhor nosso Deus, obrigado pela participação dos que puderam estar aqui, irmã Jeane, irmão José Carlos, pastora Priscila, irmã Ruth, irmã Maria Bandeirinha, irmã Lúcia, irmã Fabiana e nossa irmã Sandra Sandi. Muito obrigado, Deus abençoe a cada um de vocês. Como já disse, infelizmente, devido às minhas circunstâncias, ainda não terei as condições essa semana de lhes enviar a apostila. Peço essa compreensão redobrada. That's fine, no big deal. Mas na outra terça, se Deus quiser, eu já estou pedindo ajuda, inclusive, de meu filho, né, que está trabalhando 6 dias por semana, para que ele me ajude, pelo menos, a imprimir e encadernar e enviar pelo correio. Já é minha tarefa que eu vou fazer na terça-feira da próxima semana. Irmã Maria Bandeirinha estará, então, abrindo o seu áudio, por favor, trazendo uma palavra de agradecimento pela aula de hoje. Muito obrigado a todos, Deus os abençoe riquíssima, poderosíssimamente, e que o Espírito Santo possa continuar nos ministrando a sua poderosa palavra, que é verdade, é a verdade absoluta, muito mais além da verdade relativa que a filosofia nos traz. A palavra é a verdade completa, total, absoluta. Irmã Maria Bandeirinha, orando e agradecendo a Deus. Pai querido, Pai amado, mais uma vez te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de podermos estar nos aprofundando sobre a tua Bíblia, sobre a tua palavra, Senhor, Aleluia. através do teu servo, pastor Prestes. Pai, te damos graças porque o Senhor tem dado graça ao teu servo em meio ao que ele tem passado, com a sua saúde, a sua família também, meu Pai, mas até aqui nos ajudou o Senhor e eu creio que assim continuará sendo. E por isso nós te agradecemos pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Nosso lema para fechar tudo: seriedade, compromisso, disciplina. Seriedade, compromisso, disciplina. Seriedade, compromisso e disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Deus nos abençoe.
Beijo no coração de vocês. Amém. Vemos na próxima Paz a todos. segunda-feira, dia Boa noite. 22, permitindo Deus. Obrigado. Paz do Senhor, bom descanso, excelente semana. Amém. Estamos aí ligados. Muito obrigado. Paz do Senhor.